Bom dia, primeiro ano. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Vamos lá para a nossa meditação. A nossa meditação de hoje ela é uma das mais bonitas da Bíblia, ao meu ver, né? É uma história, assim, incrível mesmo. Tá lá em Atos 8, 1 e 9, do 1 ao 19. De Saulo para Paulo. Diz assim: Quando Estevão foi apedrejado, havia um homem chamado Saulo que ficou segurando as capas dos que jogavam as pedras. Saulo era um homem muito importante. Ele achava que Estevão deveria mesmo morrer. Saulo achava que os cristãos deveriam morrer. Um dia, Saulo foi falar com o chefe da sinagoga, pedindo cartas para Damasco, para ter permissão de levar presos todos os cristãos que encontrassem por lá. Quando Saulo já estava quase chegando, uma luz muito forte que ao do sol do meio-dia brilhou em volta dele e ele caiu do cavalo. Depois uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, com medo, perguntou: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, respondeu a voz. Mas agora levante-se, entre na cidade e lá lhe dirão o que deve fazer. Quando Saulo se levantou e abriu os olhos, não conseguia enxergar por causa do brilho da luz. Seus companheiros de viagem o levaram até Damasco. Ananias era um discípulo que morava em Damasco. Jesus lhe disse: Ananias, vá à casa de Judas, que fica na rua direita, e procure por Saulo de Tarso. Ele está orando e eu lhe mostrarei que você está indo lá para curá-lo da cegueira. Ao chegar, Ananias se aproximou de Saulo e disse: Irmão Saulo, o próprio Jesus, que apareceu para você no caminho, me mandou aqui para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Nesse instante, caíram suas escamas dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Saulo se tornou o maior pregador que o mundo conheceu. Foi um homem corajoso e sincero que entregou seu coração a Jesus e dedicou sua vida a ele. Saulo até mudou de nome, passou a chamar-se Paulo. Ele foi chamado o apóstolo dos gentios, porque falava de Jesus para os não-judeus. Paulo foi levado várias vezes diante dos... Uma vez, ele foi levado perante o rei Agripa e sua irmã, Berenice. Ele falou com tanto entusiasmo sobre sua conversão, seu chamado e seu trabalho, que Agripa admitiu que quase se converteu ao cristianismo. Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento. Note que mensagens lindas ele deixou em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esta de 1 Coríntios 13, 1 e 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. O amor jamais acaba. E esse de 1 Timóteo 4, 12. Na nova tradução da língua de hoje. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo da maneira de falar, da maneira de agir, do amor e da fé e da pureza. Amém, né, primeiro ano? São textos incrivelmente lindos. Paulo, ele mostrou que realmente
quando a pessoa se converte de todo o seu coração, ela se entrega verdadeiramente a Jesus. Amém? Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pelo dia de hoje, Pai amado. Te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Fique conosco, nos dê um dia conforme a tua vontade. Nos guarde e nos livre de todo o mal. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, primeiro ano. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal de matemática, que está lá na nossa página 132. Nós vamos falar hoje de dobro. Isso, de dobro. O capítulo é de dobro e metade, mas hoje nós vamos falar só de dobro. Dobro, o que é dobro? Vamos descobrir? Olha só, quando vocês observam essa imagem aqui, né, que é da feira de saúde, olha lá no livro de vocês, da feira de saúde aqui, nós temos 4 estandes. O primeiro de pressão, o segundo de higiene bucal, o terceiro de vacinação, o quarto de ginástica corporal, certo? Então, tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Quem é aí de vocês que já tomou uma vacina? É necessário, né, tomar vacina. Não pode dizer não, tem que tomar. Vacina é prevenção. Exatamente. Na cena acima, podemos afirmar que o stand 3 de vacinação tem o dobro de crianças do stand 2. Olha só, o stand 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças. E o stand 2 tem apenas 3, né? O stand 2 tem 3 crianças. E na vacinação tem 6 crianças, né? Olha, o dobro. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dobro de criança, né? O dobro de criança. A quantidade de adultos vestidas de branco no stand 2 é a metade da quantidade dos adultos que estão no stand 3. Por exemplo, no stand 2 nós temos 1 adulto, né? E no stand 2 no stand 3 nós temos 2. Então, o 1, ele é o quê? A metade de 2. Se você tem 2, aí tu tira 1, vai ficar quanto? Com 1, né? A metade. Você vai cortar no meio, vamos dizer assim, né? Se todas as pessoas tivessem o dobro de saúde, alguém ficaria doente? Não. Nós íamos ter mais saúde, né? Nós íamos ter saúde 2 vezes mais. Então, nós não iríamos ficar o quê? Doentes, certo? O que representa o dobro e a metade de alguma coisa ou de alguém, ou de alguma quantidade. E aí, o que representa o dobro, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, o dobro e também a metade. Então, vocês vão poder acompanhar, por exemplo, o dobro. Nós temos aqui o dobro, olha, 1, né, 2, né, o dobro. Nós vamos ficar com quanto em quantidade? Com 2, né? Ou seja, o dobro, ele é 2 vezes mais o que você tem. Olha só aí, você tá vendo? Agora a metade, você tem 2, a gente vai tirar 1, você vai ficar com 1, né? Então a metade ela vem sempre no meio, certo? Nós vamos fazer atividade, com a atividade vocês vão pegar melhor. Olha só, de acordo com a imagem anterior lá da nossa feira, né? A gente vai trabalhar um pouquinho, vai responder. No estande de vacinação, nós temos o dobro de criança da higiene bucal. Qual é o dobro de 3? Qual é o dobro de 3? É isso aí. 3, o dobro de 3 é igual a 6. É 2 vezes o 3, né? Se a gente colocar 3 mais 3. Mas a gente está falando de 2 vezes, né? A gente está multiplicando aí. Mas calma. Nós temos 3. Se a gente colocar mais 3, que é o dobro, nós vamos ficar com quantas crianças? 6, né? Mas a gente vai trabalhando isso. Vamos lá. Para cada criança do estande de vacinação, há quantas crianças fazendo ginástica? Olha só. Vacinação nós temos 6, né? Então, a cada uma criança na vacinação, tem 2 fazendo ginástica. Uma criança na vacinação e 2 fazendo ginásticas. Então, quantas crianças nós temos na ginástica, né? Nós temos o dobro. Nós temos 2 crianças para cada uma na vacinação. Nós temos o dobro de criança. Então, nós vamos ter 12 crianças
na ginástica, certo? A segunda, observe o que aconteceu com os enfermeiros Wellington e Jéssica, né? Pinte a quantidade total de vacinas aplicada pelos 2 enfermeiros. Quantos 2 enfermeiros aplicaram juntos, né? Ele aplicou 2, ela aplicou 4. Então, nós vamos pintar quantas? 2 mais 4. Nós vamos pintar 6 vacinas aí, né? Primeiro ano, o Wellington aplicou quantas? 2. E a Jéssica aplicou 4 vacinas, né? Então, dizemos que Jéssica aplicou o dobro de vacinas que o Wellington, né? Ele aplicou 2, ela aplicou 4. Ela aplicou o dobro dele, né? Ela aplicou. Virando a página aqui para a página 134. No primeiro dia de feira de saúde, o dentista Paulo atendeu 6 crianças. No dia seguinte, ele atendeu o dobro de crianças. Ele atendeu o dobro de 6. Ele atendeu 12 crianças, né? Vocês podem ver aí as barrinhas. Nós temos 6 crianças. E no outro dia ele atendeu o dobro, que foram 12 crianças, né? O dobro é sempre 2 vezes mais, né, que o valor. Ele é sempre 2 vezes o valor, né? Ele é sempre 2 vezes o valor. Por exemplo, o dobro de 3 é 2 vezes o 3, né? Que vai ser igual a 6, né? 2 vezes o 3. O 3, 2 vezes, vai ser igual a 6. Giano bebeu 4 copos de água no período da manhã, na feira de saúde, né? Ele aprendeu que precisa beber muita água durante todo o dia. Então, ele precisava beber o dobro de água, né? Por dia. Quantos copos de água Fabiano precisa beber até o final do dia? Ele já tinha bebido 4. Ele precisava dobrar esse valor. Ele precisava tomar 2 vezes mais. Então, ele ia tomar 4 mais 4. Ele iria tomar quantos copos, né? Quantos copos? Ele precisava tomar no total 8 copos, mas ele já tinha tomado 4. Então, ele precisava tomar mais 4, né? Que é o dobro, certo? Sem contar, tente acertar qual é o dobro da quantidade de pessoas que estão caminhando no parque. Olha só, né? Qual será a quantidade de pessoas que está aqui, certo? Nós temos uma quantidade aqui relativa de pessoas, né? Nós temos aqui 12 pessoas. Então, qual é a quantidade que está caminhando no parque? São 2 vezes mais. São 2 vezes o 12. É o dobro. São 24 pessoas que estão caminhando no parque, né? Nós temos um jogo aí bem legal para você trabalhar essa questão do dobro. Esse jogo ele é bem legal mesmo para que você possa entender um pouquinho do dobro. Não esqueçam, é 2 vezes mais, né? É 2 mais 2, é 4 mais 4, é 3 mais 3. É sempre 2 vezes mais. Ok, primeiro ano, vamos estar juntos na nossa Zoom para a gente estar tirando as nossas dúvidas, tá? Eu vou mostrar agora o jogo para vocês e vocês vão ficar com ele, vão brincar, vão se divertir aí com um adulto, certo? Beijos. Tchau, gente. Até a nossa Zoom. Aqui estão as 12 fichinhas e o dado. Vai ficar 6 fichinhas para cada participante. São 2 participantes. Então, jogou o dado. O número que saiu, você vai ter que marcar o dobro dele no tabuleiro com a fichinha. Se saiu o 2, você vai ter que marcar o dobro de 2. Qual é o dobro de 2? É o 4. Então, você vai colocar o 4 na sua fichinha. Vence quem cobrir todos os números do seu lado do tabuleiro primeiro.